Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu muito obrigado pelo seu acesso aí ao nosso programa Edificação. Queridos, queremos no vídeo de hoje falar sobre algo que também está se tornando assustador nesses dias e que profeticamente, afirmando, vai piorar. Estou gravando isso no começo de novembro de 2023, aonde nós estamos vendo a manifestação e a proliferação de muitas e muitas profecias bíblicas que antecedem a volta de Cristo Jesus, que é a vinda dos falsos profetas, falsos mestres, dos falsos cristos, dos anticristos, como foi previsto em todo o Novo Testamento. Porém, quero ter um texto básico aqui em Malaquias, capítulo 2, versículo 1 e 2, aonde diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, se não ouvirdes e se não propuserdes o vosso coração em dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao vosso coração, ok? Então, os dois textos sagrados estão se referindo a líderes espirituais que estão imbuídos, revestidos de autoridade e poder para ministrar sobre o povo de Deus e, consequentemente, abençoá-los em o nome do Senhor Jesus. Mas olha que interessante que os textos estão dizendo de líderes que não estão em conformidade com a vontade e a palavra de Deus, e automaticamente estão classificados como pessoas que estão envolvidas com pecados comprometedores aos olhos do Pai Celestial. Mas, como sempre acontecem, tais tornam-se lobos disfarçados de ovelhas, hipócritas, como Jesus chamou a muitos no Novo Testamento, sepultura caiada, que aparentemente parece uma bela sepultura, mas que por dentro está cheio de ossos de morte, etc., ao qual Jesus os chamava de pessoas de pratos sujos, que tinham que limpar primeiro o exterior para que o interior ficasse limpo. Mas veja, o que nos preocupa é que os textos estão se nos dizendo que quando estas pessoas estão proliferando, externando bênçãos sobre o povo de Deus, que está sobre a sua responsabilidade, as bênçãos dele, na verdade, estão sendo transformadas em maldições por Deus, pelo próprio Criador. Por quê? Porque estando eles em pecados e comprometidos com Deus, eles não têm, na verdade, autoridade para abençoar, porque eles mesmos em si estão sob poder e efeito de maldições de Deus. Simplesmente estão revestidos de pele de cordeiros. Lembre-se que a Bíblia diz que o diabo se transforma até em anjo de luz, se for o caso, para enganar pessoas. E a gente que está assim já um pouco mais amadurecido na obra, eu estou aí já envolvido com o ministério há 38 anos na vida, a gente vendo e observando as escrituras sagradas e os últimos acontecimentos, é assustador o que está acontecendo neste sentido, porque veja bem, o celular principalmente, através das condições, das formas e meios que tem
as plataformas e etc., para se manuseá-lo e usá-lo gratuitamente, está sendo profundamente usado por tantos líderes que não são de Deus. São falsos profetas, falsos mestres, estão externando heresias, estão aí falando e fazendo tantas coisas que aparentemente parecem ser de Deus, mas na verdade não são. A Bíblia diz, queridos, que os sacerdotes dos tempos de Cristo aparentemente faziam de tudo para se mostrar verdadeiros líderes espirituais. Até mesmo se desfiguravam, jejuavam, oravam, faziam sacrifício nas praças para ser visto pelos povos, gostavam dos primeiros assentos, sempre no sentido, no ensejo de ludibriar a inocência do povo de Deus. E aí, amados, eu chamo a atenção diante de Deus em relação a isso, porque já inclusive há vários dias o Espírito de Deus tem me incomodado a falar sobre isso. Normalmente, quando eu estou pregando em igrejas, em culto, eu sempre prego por volta de 1 hora, 1 hora e meia, ainda lutando para não ir mais longe, porque eu gosto de pregar, eu gosto de falar de Jesus. Se me der liberdade, 2, 3, 4 horas eu prego sem parar, viu? Mas aqui, através da mídia, a gente procura compactar em cima de tópicos, reduzir, resumir, mas externar verdades essenciais para a vida cristã, preocupado com a salvação e com a saúde espiritual da sua vida. Então, queridos, tenhamos muito cuidado para não estarmos nos sujeitando a qualquer um que através da mídia, ou até aí que estão em cima de púlpitos aí, altares, né, pregando placas de igrejas, denominações que aparentemente estão usando o nome de Jesus, de igreja, tal, tudo, mas que na verdade não são. A Bíblia diz: provai, procurem certeza, convicção, evidências de que os espíritos são ou não são de Deus, se essas pessoas são verdadeiramente ou não são de Deus. Procure saber de onde surgiu esse ministério, essa igreja, este pastor, essa pastora. Procure comparar, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, se o que estão pregando e dizendo realmente tem textos e principalmente contexto. Lembrando que o diabo usou a própria Bíblia para enganar o Senhor Jesus, e que há muita deturpação da verdade da palavra de Deus, e que, por exemplo, como os cristãos de Bereia, né? Os bereanos, que ouviam Paulo pregando, mas eles não acatavam 100% o que o apóstolo Paulo pregava. Iam para a sua casa e procuravam evidências, confirmação nas escrituras sagradas, para ter certeza de que o que Paulo falava era de Deus mesmo. E assim, vendo e tendo confirmação de que Paulo estava certo, tinha literalmente base bíblicas, aí então aqueles que se convertiam, criam no Senhor Jesus, aderiam à fé, se batizavam e permaneciam forte e firme na fé. E esses bereanos é um exemplo muito importante para nós dos dias de hoje, queridos. A gente vê aí pessoas que se dizem ter teologia, filosofia, arqueologia, infiniquitice, iquitice, iologia, etc. Isso não é suficiente para nós, irmão. A principal e real teologia é o que vem dos céus, a sabedoria celestial, é joelho no chão, é jejum, é vida consagrada ao Senhor nosso Deus. Essa é a primeira e verdadeira sabedoria que vem dos céus. Nada suplanta e supera as escrituras sagradas.
Então tenhamos muito cuidado a quem nós estamos nos submetendo para receber oração. Pessoas que mandam você colocar aí copo de água, trazer isso, trazer aquilo, na igreja, por ali, tudo tal, que ele vai abençoar aquilo, e você come, você põe, e etc. Muito cuidado, gente. Uma coisa que se me preocupa muito é quando essas pessoas estão abençoando a ceia do Senhor. E o povo passa a comer e beber ali na ceia do Senhor, como está dizendo aqui Malaquias 2, versículo 2. A bênção deles está se tornando maldição. Então a pessoa não está, na verdade, ingerindo, recebendo, absorvendo para as suas vidas bênçãos, mas na verdade são maldições, porque tais líderes são malditos. Não tem poder, autoridade nenhuma de abençoar, porque eles mesmos, por estarem em pecado, estão sob poder e efeitos de maldição divina. Lembremos-nos de Pedro e João, quando está subindo para o culto de oração, lá na Porta Formosa do Templo de Jerusalém, e aquele paralítico que ficava ali pedindo esmola todos os dias, pediu ajuda para eles, e Pedro diz o quê? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Né? Então, o que eu tenho, eu te dou. Então, veja que um líder espiritual, como no caso era Pedro e João também, ele só pode dar o que ele tem, ele só pode transferir o que ele é. Ele não pode dar a maldição se ele é uma bênção, se ele está na bênção, mas também ele não pode abençoar e dar bênção se ele mesmo está sob poder e efeitos de maldição, ok? Peço a Deus que te abençoe, que te dê sabedoria, discernimento, para que você cresça na graça, no conhecimento e não caia em armadilhas em relação a isso. Peço ao Senhor mesmo essa realidade, querido. É uma realidade séria, estamos vivendo os últimos dias da igreja, a Bíblia prevê que serão tempos difíceis, sabedoria, discernimento, prudência é algo muito sério. Eu me lembro certa feita que um dos maiores líderes espirituais do mundo, na época, pastor Jimmy Swaggart, que infelizmente caiu, pecou, falhou contra Deus. Mas na época, quando ele servia a Deus, eu me lembro quando ele contou no programa dele a nível internacional, de um membro de uma igreja que tinha jejuado ali mais de 20 dias, direto e reto. E quando não aguentou mais, parou. Entregou o jejum e voltou à alimentação, à vida normal. Mas daquela noite, para o dia seguinte, da qual ele tinha entregado o jejum ao Senhor, ele teve um sonho. E ele viu um homem que andava por um lago de fogo por cima do lago de fogo. E ali somente cabeças e cabeças e cabeças. E ele pegava a pessoa pelo cabelo, olhava e dizia, não é esse, e soltava. E andando, pegava outro pelo cabelo, levantava, não é esse. E sucessivamente falando. E ele não entendeu o que foi aquilo, mas ele percebeu que era uma visão de Deus. E ele escreve para o pastor Jimmy Swaggart, se o pastor Jimmy Swaggart teria um entendimento daquela visão que ele teve. E o pastor Jimmy na época teve sim. Ele disse, irmão, isso é o seguinte, esse cidadão aí que está andando sobre esse lugar, ele está no inferno. E está andando sobre o lago do fogo do inferno. E ele está procurando o pastor que mentiu e enganou ele na vida aqui na terra o tempo todo. Ele creu, acreditou nesse pastor e até o dia que chegou a morte dele, que ele morreu e o pastor também, e os dois foram para o inferno. E ele queria tirar satisfação lá no inferno com o pastor, que o tinha enganado a vida inteira aqui na terra e acabou culminando levando ele para o inferno também. Ok? Que isso sirva de advertência para nós, prudência, firmeza na fé, na caminhada, na trajetória, crescendo,
na graça e no conhecimento. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.